Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Para iniciar esse vídeo, eu quero agradecer por todos aqueles que se inscreveram no meu canal, aqueles que visualizaram os meus vídeos. Fiquei muito feliz quando eu comecei a ver as visualizações. Fiquei feliz mesmo, é uma força que vocês estão dando para o meu canal. O objetivo desse canal, vocês já sabem, né? É para a gente interagir e falar das coisas de Deus. Falando das coisas de Deus, nós estamos falando de nós mesmos. Nós precisamos, principalmente nós católicos, que somos muito criticados, né? Por a gente ter essa maneira de buscar Deus, que não é errado. Nós sabemos, nós que somos católicos. É um assunto que eu gostaria de partilhar com vocês, que alguém me perguntou uma vez. Por que você, Rose, é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, e você fica pedindo a intercessão de santo? Por que você adora santo? E aí eu respondi para a pessoa, não, eu não adoro santo. Nós católicos não adoramos santos. Nós pedimos a intercessão dos santos. Por quê? Por que nós pedimos a intercessão dos santos? Porque nós não podemos ir diretamente a Deus. Nós não podemos ir diretamente a Jesus, como muitos falam. Não. A gente precisa ir buscar aqueles que nos apontam. Jesus, ele, nas passagens dos evangelhos, ele fala várias vezes que aquele que faz a vontade dele, esse receberá muitas graças, receberá os triplos, até que ele tem uma passagem que ele fala, quando Pedro chega e diz assim, Senhor, quando ele vai falar das pessoas que não seguiram, né? Vocês não seguem e tal, e o Pedro fala assim para ele, São Pedro fala, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? Tipo assim, o que a gente vai ganhar com isso? E Jesus fala, aquele que deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, receberá já nessa vida e também na vida futura muito mais do que você deixou. Portanto, meus irmãos, meus amigos, Jesus, ele está dando uma promessa para nós a segui-lo. Os santos não são as pessoas, não é Jesus. Os santos não é Deus, nós não adoramos. Simplesmente a gente pede a intercessão porque eles estão mais próximos de Deus. E Jesus, isso se confirma o quê? Que Jesus falou assim, ó, quem deixar pai, mães, irmãos e irmãs e me seguir, esse vai ter a vida eterna. Quem deixou tudo isso, quem abandonou a própria vida para fazer a vontade de Deus, foi essas pessoas que hoje nós denominamos santo. É errado, Rose, chamar essa pessoa de santo? Não. Jesus fala. Na palavra de Deus é falada. Sede santo como o vosso Pai do céu é santo. É isso que Jesus nos fala. É para nós ser santo. Na Bíblia evangélica, eu tenho uma Bíblia evangélica aqui, lá também fala. Em outros é um nome diferente, mas é o mesmo significado. Você vê no dicionário, está lá. O que significa santo? É aquele que abandona tudo, que abdica de tudo, de você, para fazer a vontade de Deus. Essas pessoas só fizeram a vontade de Deus deixando a própria vida para ajudar o próximo. São Padre Pio tem uma passagem que ele fala assim, no livro dele, espero que vocês leiam esse livro, é maravilhoso, A Vida de São Padre Pio, de Pietrelcina. Ele fala assim, enquanto eu não entrar o último filho meu no céu, né, que eram as pessoas que seguiam os monges lá do mosteiro, eu não vou entrar. Outra vez veio uma moça pedir ajuda, Padre Pio, meu pai está com câncer, reze por ele. Padre Pio olhou para cima e falou assim, eu aceito. A gente não sabia, a pessoa não sabia, eu pedi para ir ajudar meu pai, por que ele está olhando e está falando que aceita? Ele aceitou e logo mais, Padre Pio começou a sentir muitas dores no corpo.
Ele sofria demais com essas dores, porque ele aceitou o sofrimento do pai da moça que veio pedir para ele interceder pelo pai dela, para ele ser curado. O pai dela, quando ela chegou em casa, o pai dela tinha sido curado. Então, meus amigos, meus irmãos, santo é aquele que deixa a própria vida para ajudar o próximo. Ele é um guia que nos leva até Jesus. O santo é um guia. A gente segue essa pessoa. A gente vai atrás dela porque ela chega mais perto de Deus. Quando eu começar a pensar mais no próximo, mais no irmão que está caído na calçada, naquele que passa fome, na criança que é abandonada, quando eu sair da minha vida e me voltar para essas pessoas, eu posso chegar e falar com Jesus. E nesse momento também eu começo a querer ajudar o próximo, não a mim mesmo. Enquanto nós tivermos um coração egoísta de viver a nossa própria vida pensando só em mim, na minha família, eu penso só neles. Não, eu preciso pedir pela minha família, eu preciso pedir pelo meu esposo, os meus filhos, os meus próximos, mas eu também preciso sair de mim para ir ao alcance do irmão. Santa Faustina e o sofrimento. Isso me lembrou a vida de Santa Faustina. Eu li o livro dela, que é o Diário de Santa Faustina. É maravilhoso. Nós precisamos, pessoal, nós precisamos ir buscar. É maravilhoso a vida dos santos. Isso nos impulsiona, nos dá vontade de também fazer igual. Não se ajoelhar e dizer, me ajuda, meu santo, você vai fazer esse milagre. Não, peça a Jesus que faça esse milagre. É assim que nós nos dirigimos aos santos. E Nossa Senhora, ela está acima dos santos, porque ela gerou o Filho de Deus, ela gerou Jesus. Por isso nós pedimos a ela. Quando a gente pede a ela, ela vai até o filho dela, lá nas bodas de Caná. Isso é claro. Quando ela percebeu que o vinho estava faltando. O vinho hoje, né? A gente vê as explicações dos padres, que o vinho era a alegria que estava faltando naquele casal. Ela foi e pediu para o filho dela, pediu para Jesus. E Jesus fez um milagre. Essa passagem, as pessoas deturpam às vezes, né? Ele chamou ela de mulher. Ele desprezou. Não, desprezou não. Ele obedeceu, ele foi lá e fez o milagre. A mulher mais atenta, a mulher mais delicada, ela vai, ela presta atenção. A gente é assim, é da nossa natureza. Deus nos fez assim, ser mais sensível. Portanto, não tenha medo de aceitar Maria, de aceitar a Virgem Maria na sua vida. Não. Nós precisamos nos aproximar dela para que nós possamos ser igual a ela. Olha só, qual foi a mulher nessa terra que foi escolhida para gerar o Filho de Deus? Deus que se fez carne. Quem de nós? Quem somos nós para dizer que não, despreza ela, deixa ela de lado? Não, jamais. Nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para que a gente possa compreender o que Deus está falando na sua palavra. Outra coisa, a palavra de Deus, ela foi escrita depois de Jesus. Jesus veio, caminhou, depois que Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou, que ele voltou para o Pai, os discípulos começaram a falar de Jesus. Alguém precisou me apresentar Jesus. Eu não nasci e fui crescendo e já conheci, eu conheço Jesus, eu tive uma experiência, eu conheci. Não, alguém me apresentou Jesus. O seu padre apresentou Jesus, a sua mãe apresentou Jesus, o seu pai, o seu irmão ou o seu pastor. Alguém precisou nos apresentar Jesus. Os santos são esses que apresentam Jesus para nós. Nós não podemos ir direto. Quem somos nós? Quem é você para dizer, não, eu vou direto? Não, Jesus. Sabe o que Jesus falou? Ele deu ordem aos apóstolos e falou assim:
E é só a Igreja Católica que abraça isso. Quando você perdoar os pecados dele, eles serão perdoados. Se você não perdoar, eles não serão perdoados. Deus deu ordem para eles. Jesus também falou nessa palavra. Vocês farão milagres muito mais do que a mim. A sombra de Pedro curava. Quando as pessoas passavam, a sombra de Pedro curava. Fala na palavra de Deus nos evangelhos. Era Deus através de Pedro, porque Pedro se identificou tanto com Cristo quando ele voltou, que até a sombra dele curava. Está escrito na palavra de Deus. Não sou eu que estou inventando isso. E os santos também vivem a mesma coisa. É melhor eu ir a Padre Pio, a Santa Faustina. É melhor eu ir a Mãe de Jesus, a Nossa Senhora, chego mais rápido. Eu ainda não abdiquei de tantas coisas. Eu ainda tenho o egoísmo, tenho o julgamento. Nós não julgamos, nós não condenamos o irmão. Portanto, meus amigos, meus irmãos, fiquem com essa meditação da palavra. Nós precisamos nos aprofundar e cada dia mais, quando eu leio a vida dos santos, eu me apaixono mais por essa igreja. Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana, feita de pessoas pecadoras. Mas a igreja é santa. Eu sou pecadora, mas a igreja é santa. E com esse meu pecado eu me aproximo dela, para que eu seja purificada do mal que eu herdei, que eu fui sendo contaminada por essa sociedade. Agradeço por vocês estar aqui. Agradeço por vocês estar vendo esse vídeo. Não sei se vocês vão ver pela manhã, pela tarde, pela noite, mas compartilhe esse vídeo. Me ajude a divulgar aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque quando Deus nos escolheu eu, você, a gente precisa passar isso. Porque se a gente fica com isso dentro da gente, a gente se sufoca, fica sufocado. Portanto, meus amigos, desejo para vocês que vocês fiquem na paz de Jesus, no amor de Nossa Senhora Virgem Maria, aquela mãezinha tão boa. Peça, não tenha medo de pedir a intercessão da Mãe de Deus. Ela escuta. Hoje eu tive uma experiência muito forte com ela. Eu pedi e ela me ouviu. Então eu disse, devemos pedir. Olhei para mim, para minha miséria, para minha fraqueza e percebi que jamais eu não poderia ir direto a ele. Ele é puro e santo. Ele falou para Moisés, quando Moisés foi se aproximando do monte, tira a sandália dos pés, porque esse lugar que você pisa é santo. Tirando a sandália dos pés, nós vamos direto àqueles que já tiraram antes de nós. Fiquem com Deus. Curta o canal. Me ajude a divulgar. Se inscreva e compartilhe. Comente também se vocês gostaram, se vocês acham que precisa mudar algo. Tá bom, meus amigos? Um abraço e fique na paz do amor de Jesus e da Virgem Maria.